Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no nosso programa nós vamos conversar com a Érica Amâncio Madeira. A Érica, ela é advogada, especialista em direito da família e sucessões, e o tema do nosso programa de hoje é abandono afetivo. Érica, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui no SOS Convida. Érica, o que é abandono afetivo? Ou seja, quais atitudes que o caracterizam? Sim, o abandono afetivo, ele é a omissão, a falta do cuidado, a falta do afeto dos pais para com os filhos. Então é o abandono não tanto psicológico, físico, social, é a não inserção da criança no ambiente familiar, no ambiente social. Então, apesar do nome ser abandono afetivo, não é somente a falta de afeto, é a falta de cuidado. Então, por um lado, ele pode ser praticado tanto pelo pai quanto pela mãe, né? Apesar da gente falar muito do abandono afetivo paterno. E então, de um lado, nós temos pais que abandonam as crianças e os adolescentes, e do outro lado nós temos mães super sobrecarregadas que se desdobram para cuidar dos filhos, para criarem e para apoiarem eles psicologicamente. E na verdade, eu não sei se isso está correto, não consegue suprir. Não consegue. E não necessariamente esse abandono afetivo ele tem que ocorrer em pais separados, isso pode acontecer dentro de casa. Esse abandono ele tem que ser comprovado. Todo abandono, na verdade, tem que ser comprovado as suas consequências. Quando o abandono ele é cometido dentro da própria casa, é muito difícil de ser comprovado, porque o pai está ali no ambiente. Sim. Então, ele tem que ser muito grave, tem que ser muito bem caracterizado para ser comprovado. Há divergências dos tribunais. Quando o abandono ele é cometido com pais separados, né? Não vou dizer separados, porque muitas vezes eles nem estiveram juntos. Sim. Mas pais que não convivem na mesma casa. Então ele é muito mais gritante, ele é muito mais bem caracterizado e as consequências também são mais graves. Sim. Aí fica mais fácil de provar no tribunal, por exemplo. E Érica, existe uma lei que regulariza o abandono infantil e qual é essa lei? Atualmente não existe uma lei específica que regulamenta. Existem projetos de lei que estão para ser aprovados. Enquanto isso não acontece, existem leis que são os Códigos Civil, a Constituição Federal e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aí a proteção da criança e do adolescente pelos pais. Sim, e nós estamos falando de abandono afetivo, de pais que não moram necessariamente junto. Você acha que seria saudável, eu não digo obrigar, mas fazer com que essa criança ou com que esse adolescente conviva ali com aquele pai ou aquela mãe que o abandonou afetivamente? Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em abandono, muitos juízes ainda falam que o amor não se compra, o afeto não se compra, mas não na se verdade, obriga. sim, mas na verdade o abandono afetivo não é somente o afeto. Então a gente para pensar o seguinte: uma mãe, quando ela necessita trabalhar o dia todo, ela precisa de alguém que dê cuidados para o filho. Certo. E esses cuidados, eles podem ser transferidos muitas vezes para uma escola, para uma babá. Então, se a gente for olhar por esse lado, uma escola não precisa de amar a criança para cuidar dela. Não. Uma babá não precisa de amar a criança para cuidar dela. Então, assim, aquele pai, aquela família paterna que não ama a criança, porque o amor realmente ele vem com o tempo, eles têm a plena condição, a princípio, de não amar, mas de cuidar da criança, né? E o cuidado, ele exige um certo cuidado, um certo abraço mesmo ali com a criança. O zelo, né? Que não necessariamente precisa ali do amor inicial, que pode ocorrer com o tempo. Entendi. Então, junto com esse abandono afetivo, nós não estamos falando somente de sentimentos, nós estamos falando também de cuidados. De cuidado, sim. E quando a gente fala de cuidado, a gente fala de todo o cuidado que uma criança e uma adolescente tem no âmbito familiar. Então, quando a criança está ali com os pais,
pais e com as mães presentes, o que eles têm? Eles têm ali uma segurança psíquica, né? Um desenvolvimento psíquico saudável, eles têm uma segurança de introdução no âmbito familiar, uma apresentação para a sociedade, ali a criança ela sabe o seu lugar, né? O pai vai apresentar como meu filho, eu sou o pai dele, a mãe a mesma coisa. Então tem esse apoio, né? Essa inserção na sociedade que a criança, quando ela é abandonada, ela não tem. Isso é importante para ela. Tem a segurança. Sim, a segurança. E em quais circunstâncias mais ocorre esse abandono afetivo? Os tribunais, né, eles perceberam quando as ações se iniciam, são principalmente 3 situações. A primeira delas são aqueles romances ocasionais que geraram a criança ou adolescente, né? Isso acontece muito. A segunda delas são pais que viviam juntos e se separaram. Nesses 2 casos, muitas das vezes, os pais, né, as pessoas, né, os genitores que abandonam, no início eles realmente visitam, só que essas visitas costumam ficar espaçadas e com o tempo elas passam a ser inexistentes, né, infelizmente. E principalmente pais que constituem novas famílias com novos filhos. E o terceiro caso que a gente vê muito são pessoas, né, pais que têm crianças, filhos com doenças raras. Então o Instituto de Doenças Raras aqui do Brasil, eles disseram que 80% das famílias que têm crianças com doenças raras, existe o abandono afetivo, seja pelo pai, seja pela mãe ou seja pelos dois. Pelos dois. Até pelos dois abandonam aquela criança. 80% das crianças. É um dado assustador. É muito grande. E uma das justificativas, né, dos pais, pelo menos, quando a criança tem uma doença rara, é que ele se afastou porque ele não conseguiu ver aquela situação. Psicologicamente ele ficou abalado. Sim, e às vezes pais que têm outros filhos não abandonam os outros filhos, mas abandonam essa criança que mais necessita. Que mais precisa dele. Sim, da presença do pai, né, do afeto da criança. Aí ele dá essa desculpa de que não consegue. Sim, uma desculpa egoísta. Ele está pensando somente nele, infelizmente. E Érica, quais são as consequências para as crianças, para os adolescentes que sofrem com abandono, com esse tipo de abandono? As consequências são inúmeras, né? Porque a criança, principalmente as crianças menores, elas estão em fase de desenvolvimento psíquico. Então, nessa fase pode gerar distúrbios para a vida toda, muitas vezes irreparáveis. E também são distúrbios psíquicos que refletem no físico da pessoa. Então, a criança ela pode ter, na escola, ela pode começar a ter notas baixas, ela pode não conseguir acompanhar os colegas, ela pode ter perda de peso e muitas vezes necessita de um acompanhamento psicológico. Isso pode refletir na adolescência, se não aparece na fase infantil, né? Pode aparecer na adolescência e os resultados, né, os danos são inúmeros e muitas vezes irreparáveis. Porque a presença do pai, ela não é substituível, por mais que temos mães e toda uma rede familiar que procura abraçar ali a criança, né? Procura substituir, né? Aquela falta, o pai é insubstituível. Não consegue. Isso é uma ilusão, não é muito, não é impossível fazer essa substituição. E diante de toda essa situação, de todo esse abandono, como proceder, Érica, judicialmente? Sim, na justiça é necessário o pai ou a mãe, o representante legal da criança, né, ou os avós, né, no caso se não tiver o pai e a mãe presente, eles vão entrar na justiça pelo menor, né, em nome do menor, contra aquele pai ou contra aquela mãe que abandonou efetivamente a criança, e eles podem pedir tanto uma indenização por danos morais, quanto até mesmo a retirada do sobrenome daquele pai ou daquela mãe que abandonou efetivamente da criança. Até a retirada do sobrenome? Até a retirada do sobrenome. E eles podem exigir judicialmente que o pai fique com essa criança, que ele visite essa criança? Na verdade, essa parte, né, da visita seria uma outra ação de abandono afetivo, mas a ação que a gente conhece mesmo, que seria a ação de alimentos, guarda, regulamentação de visita. Então o
o representante legal pode entrar com essa ação. Com essa ação. Sim. Essa outra mesmo é para os danos morais, o ressarcimento financeiro. Sim, o ressarcimento financeiro pelos prejuízos causados. E esses prejuízos, eles têm que ser muito bem comprovados. Na justiça, o que tem que ser comprovado? Que aquele prejuízo psicológico, aquele prejuízo às vezes que foi externalizado, que teve até um prejuízo físico, tem que ser comprovado que esse prejuízo foi causado pelo abandono daquele pai ou daquela mãe. Assim que foi, como que é comprovado? Isso que eu ia te perguntar agora, como comprovar isso? Isso depende muito do reflexo que aquele abandono gerou na criança ou no adolescente. Um exemplo, a criança teve uma perda enorme de peso por causa daquela tristeza, por causa daquela angústia e falta dos pais. Então, provavelmente ela vai ter um psicólogo, vai ter um laudo psicológico com todo o histórico da criança. Quanto à perda de peso, vai ter um laudo de um pediatra, por exemplo, onde está relatando ali aquela curva de crescimento, curva de peso. Ou obesidade. Ou a obesidade pode acontecer também. Aquela criança que ela começa a ir mal na escola. Então, o boletim, né, o boletim escolar com as notas da criança anterior e o atual, depois que o pai abandonou. Então, assim, muito vai depender dos reflexos que esse abandono gerou na criança. Então, tudo isso é documento comprobatório. Tudo documento comprobatório, além das testemunhas também, né, que vão comprovar que o pai nunca teve presente. Antes do pai, sempre teve ausente. Tá. E o que pode ser pedido, você falou agora, que pode ser pedido uma ação, né, que são os recursos financeiros, o dano moral, né? O dano moral e a retirada do nome do pai, da certidão de nascimento daquela criança ou do adolescente. Exato. Sim. E aquele que paga a pensão alimentícia corretamente pode ser réu em uma ação de abandono afetivo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Que nós acabamos de falar agora. Pode sim, porque a pensão alimentícia, né, quando ela é paga, nós estamos falando de um valor financeiro. E o prejuízo afetivo não é o prejuízo financeiro, é o prejuízo psicológico, é o cuidado, a falta do abraço, a falta do companheirismo, né? São aquelas... O emocional, é aquela festinha da escola do Dia dos Pais, que todos os colegas estão com os pais presentes e a criança não tá. É o Natal, é essas confraternizações em família, que existe ali uma ausência, uma falta. O aniversário. O aniversário, sim. Então, o que paga a pensão pode ser réu. Pode porque sim. Ele simplesmente está pagando a pensão. O dinheiro está caindo ali na conta e pronto. Mês, e só, mais nada. Certinho. E aproveitando a sua resposta, Érica, crianças e adolescentes com doenças raras, que nós falamos sobre isso, que recebem o benefício de prestação continuado ou outros tipos de benefícios, também têm direito à pensão alimentícia? Sim, a resposta depende. Depende. Direito à prestação alimentícia, claro que toda criança tem direito, sim. O que acontece? Alguns benefícios, né? Vamos falar aí do benefício do BPC, o benefício da prestação continuada, que é o que as crianças com deficiência de doenças raras, a maioria delas recebe. Que é o LOAS, né? Muito conhecido também. O pessoal fala muito LOAS. Sim, que é um benefício assistencial. Ele tem algumas características, ele é pago para famílias de baixa renda. Então, o cálculo é somado a renda da família dividido pelo número de pessoas que constitui aquela família. Essa renda individual, ela tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, 200 e poucos reais. Sim, então assim, é bem pouco, é para aquela família de baixa renda mesmo. Então, a depender do valor da pensão alimentícia, a pensão alimentícia, ela compõe a renda familiar. Ela entra nessa somatória toda. Então, por exemplo, nós temos 4 pessoas que trabalham e a criança que recebe a pensão alimentícia. Então, essa pensão, ela entra na somatória e faz a per capita. Isso. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? Quando a criança recebe a pensão alimentícia, a renda ultrapassa per capita 1/4 do salário mínimo. Aí ela não vai ter direito ao BPC. Entendi. Então, a pessoa tem que verificar os requisitos e saber se ela pode ou não pode receber o BPC ao mesmo tempo que está recebendo a pensão alimentícia. Tem que ver se vai se encaixar nos critérios da assistência social, né?
E nós podemos finalizar agora, né, o SOS Convida de hoje. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Érica, para os tutores que estão vendo seus filhos sofrendo com esse abandono afetivo que nós falamos aqui hoje no programa. Sim, eu costumo muito falar, né, com esses tutores, porque muitos deles não sabem dos seus direitos, né, efetivos, e muitas vezes se desdobram para poder criar, cuidar dos filhos, apoiarem psicologicamente. Eles também, né? Porque eles também precisam do apoio psicológico, que é uma carga pesada. Às vezes se sente culpado. Se sentem sim. Então, assim, eles podem recorrer à justiça, né? É uma indenização que eles vão ter, é uma indenização, eu costumo falar que é uma indenização simbólica, né? Perto de todo o acompanhamento, todo sofrimento. Mas é um direito. Sim. É um direito da criança. E não pode ser aberto mão esse direito da criança. Então, que eles procurem a justiça e que eles vão atrás do direito das crianças. E tem alguns... A internet hoje está riquíssima, né, em informações. Sim. E eu tenho um canal do Instagram que eu coloco muitas informações também a respeito, que é o @Direito de Família da Mulher. Lá tem muita informação útil, prática para o dia a dia, que vai ajudar muito essas pessoas também. Sim. Então nós não podemos deixar que essas crianças deixem os seus direitos, abrir mão dos direitos de forma alguma. Essa é a sua mensagem. Elas não podem por elas, então os tutores, os adultos têm que fazer por elas. Vou edificar essas crianças, sim, né? Com certeza. Érica, muito obrigada, é um prazer, você abrilhantou o SOS Convida, tenho certeza que tirou muitas dúvidas, e vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigada. E olha, não se esqueçam, entram no canal da Érica, ela tem dicas importantíssimas sobre o direito da família, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nosso encontro está marcado. Até a próxima semana. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.